Nesse vídeo, eu trago para vocês as regras de concordância do verbo ser em contextos de predicativo. A primeira regra é quando nós temos o sujeito formado por um pronome e o predicativo no plural. Por exemplo, isso são lembranças inesquecíveis. Aquilo eram problemas gravíssimos. A concordância é estabelecida com o predicativo e não com o sujeito, que é um pronome. Isso são, aquilo eram. Lembrando aqui que a função do pronome é como se fosse introduzir o predicativo do sujeito. A segunda regra é quando o sujeito fica no singular e se refere a coisas. E o predicativo for um substantivo no plural. Nosso piquenique foram só guloseimas. Sua rotina eram só alegrias. Nesses dois exemplos, nós temos sujeitos cujo núcleo refere-se a objetos no mundo, coisas no mundo, e os predicativos dessas frases estão no plural. Guloseimas, alegrias. O verbo ser também concorda no plural com o predicativo. Agora, se o sujeito referir-se a ser humano, indicar pessoa, o verbo vai concordar com esse sujeito. Gustavo era só decepções. Minhas alegrias é esta criança. Na primeira frase, o sujeito refere-se a um ser humano, uma pessoa no mundo, e o verbo está concordando com esse sujeito. Gustavo era, ele era, e não com um predicativo, só decepções. Na segunda frase, nós temos uma inversão da ordem canônica. Sujeito, verbo e predicativo do sujeito. Nós temos o predicativo do sujeito primeiro, o verbo e depois o sujeito. E note que o sujeito é formado por um termo que indica uma pessoa no mundo, esta criança. O verbo também concorda com esse jeito da frase. A terceira regra de concordância do verbo ser com o predicativo do sujeito é quando o sujeito for um pronome interrogativo que ou quem. Eles são esses papéis. Quem são aquelas crianças? A maioria dos casos desse tipo de regra são de frases interrogativas. O verbo ser também pode funcionar como verbo impessoal, porém, ao contrário dos outros verbos impessoais, como o verbo fazer indicando tempo, o verbo haver no sentido de existir e os verbos que expressam fenômenos meteorológicos, o verbo ser concorda com o termo seguinte: é 1h, são 3h, eram 25 de julho quando partimos. Daqui até a padaria são 2 quarteirões. Esse caso é muito comum quando você tem o verbo ser e um numeral. É 1, são 3, são 2. E a regra de concordância de numerais é padrão. Você vai ter o verbo no singular com o número 1 e o verbo no plural quando esse numeral for de 2 em diante. Agora vamos nos atentar para essas regrinhas aqui. Na indicação de dia, o verbo ser admite os dois tipos de concordância, tanto no singular quanto no plural. O que vai favorecer uma ou outra é a existência ou não da palavra dia. O verbo ser fica no singular quando a palavra dia aparece explicitamente na frase. Por exemplo, hoje é dia 4 de março. O verbo ser está concordando no singular com a palavra dia e não com o numeral que indica o dia, a data. O verbo ser vai concordar no plural quando a palavra dia na frase não aparecer. Desse modo, ele vai estar estabelecendo uma concordância diretamente com o numeral que indica a data. Hoje são 4 de março.
Agora, o verbo ser também pode ficar no singular quando a palavra dia está implícita. Por exemplo, hoje é 4 de março.